Levítico capítulo 21, no verso de número 17. Levítico 21, 17. E depois lá em Lucas, capítulo de número 6, no verso de número 6. Amém? Você que está procurando, você vai abrir a Bíblia, vai ter Gênesis, Êxodos, Levíticos. É o terceiro livro da Bíblia, no início. Capítulo 21, verso de número 17, diz assim: Fala a Arão dizendo: quem quer que seja da tua semente, nas suas gerações, que tiver algum defeito, não se aproximará para oferecer pão ao seu Deus. Porque qualquer que seja o homem que tiver defeito, não se aproximará. O cego, o homem coxo, ou o homem que estiver com nariz, meu Deus, diferente, né? O meu está falando achatado, ou com alguma coisa em excesso, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que estiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tenha suas pernas pedras quebradas. Agora nós vamos ler em Lucas capítulo 6. Você nem precisa fechar, você só guarda aí Levítico capítulo 21, verso 17 até o 20, e nós vamos ler em Lucas capítulo 6, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu também que em outro sábado entrou ele na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e os fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem o que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E levantando-se ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a sua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a sua. E ele assim o fez, e a mão foi restituída sã como a outra. Levante a sua Bíblia, levante as suas mãos, porque hoje é tarde de restituição. Existem coisas que Deus vai colocar no lugar esta tarde. Levante as suas mãos, diga comigo: meu Deus, fala comigo nesta tarde. Conduza, Senhor, a tua palavra ao meu coração, para que ela venha e surta efeito naquilo que está sendo enviada. Fala comigo, Senhor. Amém. Podeis assentar, desocupe as suas mãos e louve o Senhor com as palmas, bem alegre para o Senhor Jesus. Tem que ser com muita alegria. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós lemos este texto, a Bíblia Sagrada fala que na linhagem sacerdotal não poderia haver defeito. A Bíblia conta que naqueles dias que o Senhor escolheu Arão, a Bíblia diz que a descendência de Arão sairia os sacerdotes, sairia aqueles que iam oferecer sacrifício no altar, sairiam aqueles que seriam santos diante do Senhor. Existia no templo um lugar santo e um lugar santíssimo. O lugar santo, algumas pessoas até poderiam entrar, mas o lugar santíssimo apenas o sumo sacerdote. Irmão, se é sacerdote naquela época, existia muita restrição. Primeiro, você precisava ser da tribo de Arão, você precisava ter essa descendência, você precisava ter uma linhagem sacerdotal para você oferecer o ofício. E quando nós lemos aqui Levítico capítulo de número 21, a Bíblia fala que Deus vai falar a Moisés, e Moisés vai falar a Arão qual era a maneira dos homens que haveriam de servir ao altar. E a Bíblia fala que aqueles que fossem sacerdote,
eles não poderiam ter defeitos físicos. Ele não poderia ser muito alto, porque seria reprovado. Não poderia ser muito baixo, porque seria reprovado. Ele não poderia ter o pé quebrado e nem a mão quebrada, porque seria reprovado. Ele não poderia ter pintas no rosto, porque seria reprovado. Ele não poderia ter talvez o nariz achatado, porque seria reprovado. Existia tantas coisas miraculosas para uma pessoa ser sacerdote naquela época, que ao olhar das pessoas eles pareciam ser pessoas perfeitas, eles pareciam ser pessoas completamente imaculadas, ou seja, não há nada que reprove essa pessoa. Então imagine que o sacerdote, irmãos, ele não podia tocar em nada morto, porque ele era um homem santificado. As vestes do sacerdote eram vestes de linho puro. Era um homem, irmãos, que quem olhava para ele, o maior desejo de uma criança judeu era crescer e se tornar um sacerdote. O maior desejo das crianças da época, dos homens daquela época, era ser do ofício sacerdotal. E conta a palavra do Senhor que os sacerdotes eram separados, os sacerdotes eram exclusivos para o templo do Senhor. E a Bíblia conta, irmãos, que o tempo foi passando, e a Bíblia fala que já agora nos dias de Herodes, o templo deveria ser agora restaurado. E conta a palavra que quando chegou a hora de restaurar o lugar santo, de restaurar o lugar santíssimo, Herodes era ímpio. Ele só deu o tempo para os crentes adorar, para fazer fama ao povo, mas ele não tinha compromisso nenhum com o altar. E conta a palavra que nos dias que foram restaurar o terceiro templo, só o sumo sacerdote poderiam restaurar o lugar santíssimo, porque aquilo era revestido de ouro. Aquela construção era algo tão perfeita que durou 63 anos, apenas a reforma do terceiro templo. Mas é nessa história que acontece algo que a Bíblia vai chamar a nossa atenção. A Bíblia diz que naqueles dias que eles estavam formulando, restaurando o templo, este homem aqui da mão mirrada, ele era um sacerdote. Ele era um homem que estava ajudando na construção do templo, e era colocado naquele tempo pedras para fazer o altar. E conta a palavra que houve um acidente, e nesse acidente uma pedra muito grande caiu sobre a sua mão, e não caiu sobre a mão esquerda, mas caiu sobre a mão direita. A mão direita daquele homem foi completamente esmagada. Ali naquele momento os nervos daquela mão, os ossos daquela mão, tudo aquilo que pertencia ao braço daquele homem ficou impotente. E naquele momento, quando os homens tiraram e viram que a mão daquele sacerdote estava completamente quebrada, os homens tinham dó dele, mas principalmente do ofício dele, porque nós acabamos de ler que para ser um sacerdote não poderia ter o pé quebrado. Para ter um sacerdote, para ser um sacerdote, não poderia ter a mão quebrada. Quando aquele homem tira as mãos debaixo daquela pedra, ele não perde apenas mãos, ele não perde apenas os nervos, ele não perde apenas os ossos, ele perde o ministério dele, ele perde o ofício dele, ele perde o direito de oferecer pão no altar, ele perde o direito de estar todos os dias no templo, e alguém olhava para ele e dizia: você é da descendência de Arão, mas um acidente lhe aconteceu. Você tem até um grande chamado, mas o inesperado aconteceu na tua vida. Imagina aquele homem, irmãos, ele ficou frustrado, ele ficou debilitado, ele ficou com mais sequela na mente do que sequela no corpo. A partir daquele dia, ele se sentiu um homem destruído, ele se sentiu um homem quebrado, ele se sentiu um homem frustrado. Mas Deus nunca deixa o homem desamparado. O que me chama a atenção é que aquele homem não feriu as mãos no vício, ele não feriu as mãos nas drogas, ele não feriu as mãos roubando alguém, ele feriu as mãos tentando construir um templo para a glória de Deus. Ele tentou, irmãos, construir algo para Deus. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Às vezes a gente fica tão chateado porque acontece coisas
coisas da nossa vida enquanto nós estamos na igreja. A gente fica triste porque acontece coisas na nossa vida que você fala: meu Deus, mas eu não estou entendendo. Eu estou na igreja e perdi o meu emprego. Eu estou na casa do Senhor e fui mandado embora do emprego que eu tanto desejei. Eu sou uma serva do Senhor, mas estou vivendo uma crise no meu casamento. Quantas irmãs às vezes são mulheres de Deus, quantos pastores são homens de Deus, mas os filhos estão nas drogas. Às vezes a mãe vem para a igreja orar para o filho da outra, mas o filho dela ainda está perdido. São acidentes que acontecem às vezes com aqueles que estão dentro da casa de Deus. Às vezes nós imaginamos que só o ímpio pode ter um filho nas drogas. Nós imaginamos que às vezes só quem não teme a Deus é que pode ter um casamento em crise. Mas há coisas que acontecem com você orando, há coisas que acontecem com você jejuando, há coisas que acontecem comigo estando na igreja de segunda a segunda. E o que você quer dizer com isso, irmã Isabel? Aonde veio a tua vergonha, Deus também trará uma honra para a tua vida. Aonde veio uma lágrima, Deus também vai trazer um sorriso. Aonde veio um desespero, Deus também vai trazer um alívio para a sua vida. Jó perdeu tudo sendo um homem temente a Deus. Jó perdeu tudo sendo um homem fiel que se desviava do mal. Eu sei que tem pessoas que às vezes ele ora e diz: pai, eu não aceito, pai, eu não aceito, eu cancelo, eu rejeito. Mas o mal aconteceu com você estando na igreja. E às vezes o inimigo diz: valeu a pena você estar na igreja, valeu a pena você buscar a Deus. O inimigo só sabe o acidente que te aconteceu, ele não sabe o projeto que Deus tem reservado para você. Se você chegou aqui acidentado, sequelado, Deus está dizendo: nesta sequela eu ainda tenho uma vitória para escrever para você. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. É neste momento que eu tenho uma resposta, eu tenho algo sobrenatural para a tua vida. Levanta a mão e diga glória a Deus, porque é onde a gente cai que Deus levanta a gente. Esse homem estava se sentindo rejeitado. Sabe por quê, irmãos? Porque a mão direita era a mão do negócio. Quando uma herança era dada a alguém, era na mão direita. Quando você recebia um valor, era na mão direita. Quando você pagava alguém, era na mão direita. Quando você levantava a mão no santuário para adorar, era com a mão direita. Quando você assinava um contrato, era com a mão direita. Para o judeu, a mão esquerda só serve para higiene. Agora a mão do negócio, a mão da honra, a mão da vitória, a mão da conquista estava mirrada. E o pior, aquele homem sabia que ele era um sacerdote de Deus. Ele sabia que ele não podia mais subir no púlpito para orar a Deus, porque ele tinha uma mão mirrada. Ele não podia mais vestir a horte sacerdotal, porque ele tinha uma mão mirrada. Ele não podia mais fazer o ofício que Deus o escolheu, porque ele tinha uma mão mirrada. Mas eu encontro neste homem o desejo de adorar mesmo com dificuldade. A Bíblia diz que naqueles dias, quem era deficiente não podia entrar no templo. Quem era deficiente não podia participar da liturgia do culto. Você lembra quando Pedro e João foram ao templo orar? A Bíblia diz que na porta do templo tinha um mendigo, e aquele mendigo disse: dá uma moeda para nós. E Pedro e João disse: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta. A Bíblia fala que aquele paralítico levantou e logo entrou no templo. Por quê? Porque ele nunca havia entrado, porque ele era cego, ou seja, ele era coxo de nascença. Agora imagine este homem que era do templo e um acidente o tirou da comunhão. Ele era do templo e uma infelicidade tirou o seu ofício. Mas a Bíblia fala que ele foi para a sinagoga. Na sinagoga não tinha problema para adorar a Deus. Na sinagoga não tinha restrição. Existia sim algumas coisas pequenas, mas ele disse: eu não posso entrar no templo, mas eu vou levantar a minha adoração a Deus. Eu não posso ser sacerdote, mas eu vou louvar a Deus. Minha irmã, levanta a sua cabeça. Existem coisas que deu errado, mas existem
quem que está do teu lado: Deus ainda tem uma surpresa para a tua vida. Deus ainda tem uma surpresa para você. Diga para ela. Sabe aquele templo que ele ajudou a construir, ele não podia entrar. Aquele templo que os homens de Deus iam, ele não podia. E saber que a mão dele foi machucada, foi aleijada naquele templo, ele dizia: o que eu fiz para ajudar aos outros, eu não posso fazer para me ajudar. E era construída sinagogas. Nas sinagogas, sabe o que acontecia? Até que o aleijado podia entrar, até que o coxo podia entrar, mas eram lugares reservados. E tinha mais ou menos 6 lugares, segundo conta a história. Dentro da sinagoga tinha 6 lugares para um coxo, para um aleijado ou para um doente. E a Bíblia conta que esse homem, ele precisava conversar para ver se tinha uma vaga para ele lá na sinagoga. Ele tinha que ser o último a chegar e ele tinha que ser o primeiro a sair. Por que ele tinha que ser o último a chegar? Para ninguém cumprimentar ele. E ele tinha que ser o último, ou seja, o último a chegar e o primeiro a sair, para ninguém ter contato com ele. Mas naquele dia, o pregador da sinagoga era o próprio Jesus. Naquele dia, o pregador da sinagoga era Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Existe lugar que foi Deus que marcou para você. Existe uma cadeira que foi Deus que preparou para você. Não era outro dia, não era outra hora, é o tempo que Deus tem preparado para a tua vida. Se eu fosse você, ia dando glória a Deus, porque já tem um lugar preparado, que Deus está dizendo: é hoje, é agora, é esse mês, é este ano, é essa semana que eu vou fazer algo diferente na tua vida. Ele tinha que conversar com o chefe da sinagoga e perguntar: tem uma vaga para mim hoje? Tem um lugar para mim hoje? Eu preciso adorar, eu estou sentindo falta, eu sou sacerdote. É como se fosse um pastor nos dias de hoje. E eu imagino alguém dizendo: mas você já sabe, né? O último a chegar e o primeiro a sair. Ninguém deve te perceber naquele culto. Ele tinha 3 ordens. Primeira coisa, ele não podia levantar as mãos. Na sinagoga, ele não podia levantar as mãos. Diga glória a Deus. Podia estar tendo a unção que fosse, o poder que fosse, a glória que fosse, ele não podia. Não era porque a mão era ressecada, é porque ele era um doente. Ele não podia levantar a esquerda, porque com a esquerda não adorava a Deus. Como que ele ia levantar aquela mão mirrada? A primeira ordem: não levante as suas mãos. A segunda coisa que esse homem não podia fazer era ficar em pé no meio da congregação. Ele não podia ficar em pé lá no canto dele, lá no outro canto, ou seja, ele não poderia ser percebido. A terceira coisa, ele não poderia ficar no meio. Primeiro, não pode levantar a mão. Segundo, não fique de pé. E terceiro, não fique no nosso meio. Existem provação que é tão grande para a nossa vida que a gente não entende os motivos dela. Mas quando Jesus marca um encontro conosco, irmão, ele pega vergonha e faz transformar em honra. Quando Deus tem um encontro com você, o que o homem diz: você não pode isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo, Deus quebra tudo e diz: quem faz sou eu, e operando eu, quem impedirá? Quebre hoje os limites que o diabo está te dando. Quebre hoje os limites que os homens estão te dando. Levante a sua mão para cima e diga glória a Deus, igreja. Quebra hoje isso, porque é Deus que manda na sua vida. A Bíblia conta que Jesus chegou ali. E quando Jesus chegou ali, irmãos, a Bíblia fala que Jesus pregou a palavra. Jesus anunciou. Aquilo era uma sinagoga, tinha homens importantes, tinha homens de poder, tinha homens de honra. Mas a Bíblia diz que aquele dia Jesus foi pregar para aquele homem. Tem dias na igreja que Deus não fala com quase ninguém, mas fala com você. Tem dias na igreja que alguém sai e diz: aquele louvor não falou comigo, a palavra não falou comigo, a revelação não falou comigo. Mas tem alguém que disse: parece que Deus sentou do meu lado e contou a minha história, e recontou a minha história e escreveu a minha história. Minha querida, se nesta tarde for a tarde de Deus sentar do teu lado, esse culto é para mudar a sua vida. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Se for hoje, esse culto é
a Bíblia diz que Jesus disse: se coloque de pé. Mas a primeira ordem era o quê? Não fique de pé. A primeira coisa, quando Deus faz na nossa vida uma obra, Ele coloca a gente de pé. Deus não trabalha na vida de ninguém deitado, restaurando o casamento e a irmã deitada, abrindo porta de emprego e ela deitada, Deus expulsando os demônios e ela deitada. A primeira coisa, quando Deus quer fazer um grande milagre na tua vida, Ele te coloca de pé. Sabe por quê? Porque é de pé que você vai receber a honra que Deus tem na tua casa. É de pé que Deus tem. Talvez você diz: irmã, mas nos últimos meses eu vim andando arrastando, nos últimos meses eu tenho sido carregada, porque o que me motiva é olhar para os meus filhos, o que me motiva é olhar para, às vezes, para a promessa que Deus tem, porque por mim mesmo eu estou no chão. Mas ouço o que Deus está dizendo hoje: levanta-te e põe-te de pé e eu falarei contigo. Pode ter acontecido acidentes na sua vida, pode ter acontecido acidentes no seu casamento, acidentes na sua família, acidentes na sua vida material, e o diabo está te olhando de longe dizendo: ela está sentada e daí ela nunca vai levantar. Mas o Pai está te dizendo: levanta hoje, põe-te de pé e falarei contigo. Levanta-te e resplandece, porque já vem a minha luz. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Levanta hoje, anima-te hoje, erga-te hoje, porque Deus quer fazer uma obra na tua vida. Alguém está dizendo: mas seu marido foi embora, mas eu estou de pé. Você perdeu o emprego, mas eu estou de pé. Ah, mas você está morando de favor na casa de alguém, mas eu estou de pé. Estão te caluniando, falando que você é feiticeiro. Quando alguém não consegue prosperar como você prospera, eles inventam que você é feiticeiro. Deixe que fale que você é feiticeiro. Deixe que fale de você. Deixe que te acuse de feiticeiro, de macumbeiro, de bruxo, porque você é uma bênção. Fique de pé, fique de pé. O Senhor disse: fique de pé. Aí está aquele homem com a mãozinha mirrada, com a mãozinha, a Bíblia fala mirrada, ressecada e tem atrofiada. Quando ele fica de pé, eu vejo alguém na sinagoga: ei, você não pode ficar de pé. Mas quem mandou ele ficar de pé foi Deus. Minha irmã, você vai vencer essas coisinhas que quer fazer você ficar sentada. Você vai vencer essas fofoquinhas que quer fazer você ficar deitada. Você vai vencer essas picuinhas, esses barulhos desse povo que não tem o que fazer. Você vai dizer: Satanás, eu não vou ficar sentada nada, porque quando o meu Deus manda eu me colocar de pé, é porque Ele quer falar comigo. Deus falou com o profeta Ezequiel: levanta-te e põe-te de pé e eu falarei contigo. Deus falou: Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro. Deus falou com Daniel: levanta, Daniel, porque eu vou falar com você. Tem muitas pessoas que recebem revelação, mas está sentada. Existem pessoas que recebem profecia, mas estão deitadas. Existem pessoas que recebem tanto de Deus, mas continuam arrastando. Hoje você vai sair daqui de pé. Está machucada, mas está de pé. Está ferida, mas está de pé. Está desempregada, mas está de pé. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você vai ficar de pé, independente da circunstância na sua vida. A segunda coisa que Jesus disse para ele: vem para o meio. E lá na sinagoga, primeiro, ele não poderia ficar em pé. Segundo, ele não podia ficar no meio. Mas o pregador daquela noite era Jesus. E Jesus falou: homem, vem e fica no meio. Sabe por quê? Porque o problema quer te esconder. E Deus está dizendo: eu não te chamei para você viver em caverna. O problema quer ver você, minha irmã, ficar triste, ficar abatida, ficar desanimada. Tem muita pessoa aí dentro de caverna. Pessoas que as pessoas até acham que você já morreu, porque você já até mudou de número de telefone, está se escondendo. Pessoas que alguém fala: fulana, nem tenho notícia dela, deve ter morrido e a gente nem ficou sabendo, porque são pessoas que o problema que aconteceu na vida dele fez ele se afastar. Mas Deus está dizendo: eu quero você no meio. É no meio que eu te quero, porque quando a Bíblia fala
de meio. A Bíblia fala: eu quero você no foco. Ah, mas estão olhando para mim. É para olhar mesmo, porque vão brilhar a luz de Deus na tua vida. Ah, irmã Isabel, mas estão esperando algo da minha vida, e é para esperar mesmo. Porque quando Deus fala para aquele homem: homem, vem para o meio, Deus está dizendo: sai da vergonha, vem para o centro, vem para o foco, vem para o lugar de destaque. Irmã, não vale a pena você escolher aquela roupa mais simples que você vir para a igreja, que é aquela roupa mais simples. Mas não é porque não tem roupa bonita, não, você tem. Mas às vezes o seu estado de espírito está tão ruim que você fala: ah, eu não vou passar essa roupa não, está amarrotada, é bonita, mas até passar vai demorar muito tempo. Aí você pega a pior roupinha, porque você não quer ficar no meio, você quer ficar afastada, para as pessoas olhar para você e dizer: coitada, perdeu o marido, coitada, perdeu o emprego, coitado. Deus está dizendo: usa a sua melhor roupa, baixa o seu melhor perfume, calça o seu melhor sapato. O diabo quer te esconder, mas Deus quer ver você no meio. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Não morreu, não morreu, está no meio. Não parou de orar, não parou, está no meio da oração, está no meio da igreja, está no meio da palavra, ela está no meio. Não deixa o problema fazer você perder o foco que Deus tem para a tua vida. Eu estou falando de roupa, mas você vem do jeito que você quiser. Mas eu só estou falando que às vezes a gente não quer ser percebido. A gente fala: meu Deus, se eu colocar esse sapato rosa choque, vão perceber que eu estou lá. Calça ele e vai, porque Deus quer ver você no meio. Ah, mas se eu usar esse perfume, todo mundo vai perceber que eu cheguei. É para sentir que você chegou mesmo, porque Deus quer você no meio. Sabe, a Jezabel mandou uma mensagem para Elias e falou: olha, amanhã até essas horas eu vou te matar, e é melhor você correr. E Elias naquele momento, perna para quem tem, sabe o que é isso? Começou a correr. Elias começou a correr, escondeu lá no deserto. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele disse: Jezabel mandou eu sair do meio. Ela diz que vai me matar, que se eu ficar ali aparecendo muito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque vai aparecer até homens para dizer para você: é melhor você desaparecer, é melhor você não vir aqui nessa festa, é melhor você não vir nesse almoço, é melhor você sair de cena. Mas o Deus que eu prego está dizendo: venha para o meio, venha para o meio, venha para o meio. Eu quero exaltar você no meio. O poder estava em Deus, porque quando o homem fala: sai do meio, Deus fala: eu quero você no meio. Mas Deus permite às vezes a gente ficar nos cantos. Você é desprezado, você não tem valor, parece que enxergam todo mundo, mas não te enxerga. Mas quando Deus quer mostrar, ninguém te esconde. Quando Deus esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus te acha, ninguém te esconde. A Bíblia conta que Jesus falou para ele: vem para o meio. Diga para essa irmã: vem para o meio, minha irmã. Irmã Iracema, vem para o meio. Irmã Yolanda, vem para o meio. Que meio é? Não vai sumir por causa de afronta, não. Você está viva e vivíssima. Você está forte e fortíssima. Quando aquele homem vem para o meio, a Bíblia diz que Jesus falou: estique a tua mão. E ele não podia levantar aquela mão. Existem coisas na nossa vida que alguém fala: nem se Deus quiser isso melhora, mas no toque de Deus tudo volta ao normal. Existem coisas, irmãos, olhe, existem coisas na nossa vida que Deus, Ele vai querer que a gente exponha a nossa vergonha. Porque primeiro o Senhor falou: fique de pé. Segundo, fica no meio. Terceiro, estenda a sua mão. Um sacerdote que não poderia ter defeito nem no nariz, agora tinha que mostrar aquela vergonha. Minha irmã, quando Deus às vezes faz a gente passar por algumas coisas que a gente fala: ai meu Deus, isso é um pouco inconveniente, mas é para sarar a nossa vida. Às vezes Deus permite você passar uma vergonha na casa de quem você mora, para você não acostumar a morar lá e ter sua casa. Diga glória a Deus. Que às vezes você mora na casa de alguém, está lá comendo, bebendo, dormindo, acordando 10 horas. E se alguém nunca te humilhar, você nunca vai ter jeito para ter sua própria casa. Então Deus fala: vem para o meio e apresenta a sua vergonha. Às vezes Deus permite alguém te humilhar, minha irmã, para você ser uma versão melhor do que você é. Às vezes Deus permite alguém
te jogar no chão para você subir com mais força. Às vezes Deus permite alguém te humilhar, te abater, para você dizer: não, realmente, eu preciso tomar vergonha na minha cara, eu preciso tomar uma atitude na minha vida, eu preciso entender que Deus é poderoso para mudar a minha história. Levanta a sua mão. E a Bíblia diz que ele não podia, porque a mão dele era ressecada. A Bíblia diz que naquela mesma hora os homens já estavam enfurecidos. Tem gente que vai enfurecer, primeiro, quando você se levantar. Segundo, quando você ficar no meio. Toda festa vejo ela, graças a Deus que está me vendo, porque está vendo gente boa. Diga glória a Deus. Vou no Mica, vejo ela. Vou no Shoprite, vejo ela. Vou comer no Pão Final, vejo ela, porque você está no meio. Quem não está no meio já está lá no cemitério, mas quem está no meio está vivo, porque está sendo sustentado pela presença de Deus. Estica a tua mão. Quando ele disse: Senhor, eu não consigo, a minha mão está ressecada, eu não consigo. Quanto tempo aquele homem não plantou uma semente? Quanto tempo ele já não colhia uma semente? Quanto tempo ele não recebia dinheiro? Quanto tempo ele não dava dinheiro? Porque tudo era com essa mão, gente. E ele só tinha essa, e essa é só para higiene. Ninguém dá nada com essa mão esquerda. Você já parou para pensar quantas coisas foram paralisadas na vida dele por causa de um acidente que foi causado dentro da casa do Senhor? Mas a Bíblia diz que naquele dia, os homens enfurecidos, Jesus disse: é lícito curar no sábado? É lícito fazer bem ou fazer mal? E aqueles homens queriam achar uma maneira de acusar Jesus. Tem muita gente que não gosta de Jesus porque Jesus te ajuda. Tem muita gente que não gosta de Deus porque Deus te deu casamento. Tem muita gente que não gosta de Deus porque Deus está te fazendo alguma coisa. Mas eu quero te dizer que nunca se viu e nunca se ouviu um Deus como esse, que trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. O trabalhar de Deus é pela tua vida. Será que você pode bater as palmas e glorificar a Ele? Ele trabalha para mim, Ele trabalha para você, Ele trabalha para nós, Ele trabalha para a nossa vida, igreja. A Bíblia conta que Jesus disse: a partir de agora você está curado. A mão normal era a esquerda, estava estendida. Quando Jesus falou: você está curado, aquela outra mão foi esticando, foi esticando, foi esticando, e ficou no mesmo. Deus está dizendo: aquilo que estava ressecado na tua vida, eu estou curando hoje. Aquilo que estava mirrado na sua vida, eu estou curando hoje. Se a sua vida íntima com você e seu marido estava mirrada, Deus está curando hoje. Se as suas finanças estavam acabando, Deus está curando hoje. Se a tua família não tinha emprego, não tinha prosperidade, levanta a mão, porque Deus está restituindo hoje. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Pode bater as palmas, vai voltar ao normal. O casamento vai voltar ao normal. A vida espiritual vai voltar ao normal. A vida íntima vai voltar ao normal. A vida financeira vai voltar ao normal. A sua vida espiritual vai voltar ao normal. Eu imagino os inimigos que já tinha: ei, sua vaga foi dada para outra. Ele disse: a minha vaga não foi dada para outra não, eu vou voltar a oferecer sacrifício no templo. Imagina aquele homem vestindo a sua estola sacerdotal, depois de tantos anos sem oferecer pão no altar do Senhor. Aquele homem que por muito tempo não pôde usar a sua estola de linho fino, não podia entrar no santo, não podia entrar no templo, tinha que adorar na sinagoga. Deus restituindo tudo para ele. Eu quero finalizar esta palavra dizendo algo para você: não saia da igreja porque acontecem acidentes mesmo você estando na igreja. Sabe, irmãos, eu conheço irmãos da igreja que tiveram crises no casamento, mas depois tudo ficou certo. Eu já encontrei pastor que disse: irmã, minha esposa quer sair de casa, mas eu sou pastor, vai escandalizar a igreja. E a esposa diz: irmã, não estou aguentando porque meu marido é obreiro. São acidentes que acontecem dentro do templo, mas não significa que Deus vai permitir isso para sempre na tua vida. Tem irmãs que são obreiras de verdade, e às vezes o filho é gatuno, e alguém fala: não, se aquela mulher fosse crente mesmo, o filho dela não era gatuno. São acidentes dentro do templo. Aquele homem ficou com a mão mirrada
nada. Quando uma pedra caiu na sua mão, está aqui embaixo não significa estar perfeito, mas ter um Deus que é perfeito. E que se por acaso, mesmo você sendo a irmã do monte, mesmo você sendo a irmã do deserto, mesmo você sendo a irmã do ciclo de oração, e aconteceu alguma coisa, Deus está dizendo: eu ainda tenho um final feliz para a tua história. Segunda coisa, fique de pé independente do que acontecer. Terceira coisa, fique no meio, não afaste da igreja. Sabe, irmão, se você pegar um carvão de uma churrasqueira, ele vermelhinho naquela brasa, e você tirar ele do resto daqueles carvões, ele vai abrasar um pouco, vai alumiar um pouco, vai brilhar um pouco, mas daqui a pouco ele vai o quê? Apagar. Se você sair do convívio espiritual, você vai apagar espiritualmente. Se você afastar das pessoas, vai chegar um momento que você vai ser uma pessoa individualista. Existem pessoas que ele afastou tanto dos outros, que hoje ninguém para ele presta. A tia dele não presta, a mãe dele não presta, os irmãos não prestam, o padrasto não presta, o cunhado não presta, nem o cachorro da família dele presta, porque afastou demais. Minha irmã, fica no meio. Amém? Irmã Clarice, fica no meio. Irmã Helena, boa vida. O nome já diz, a vida é boa, fica no meio. Irmã Kátia, fica no meio. Querem ver a gente afastado, mas Jesus quer chamar a gente para o meio. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Tudo vai voltar ao normal. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar agora. Hoje é o 4º dia da campanha Vencendo a Desonra e a Desonra na Saúde. Se a mão do judeu, a principal, era à direita, e a desse homem estava mirrada, ele venceu a desonra na saúde. Venceu ou não venceu? E nós vamos fazer aquele círculo agora. Só não pega na mão por causa do Covid, amém? Aquele círculo, porque o pastor Átila agora vai ungir vocês e nós vamos orar. Nós vamos orar. Faz aquele círculo, por favor, abre. Eu gostaria que chamasse o meu esposo para mim lá, por favor, amém, irmã Sheila? Chame para mim o meu esposo. Nós vamos orar agora. Nós vamos vencer essa desonra na saúde, amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. A irmã Yolanda e a nossa irmã pode ficar aqui no altar, porque vocês vão orar comigo também. Se você está doente, minha irmã, você vai agora expor a sua doença, e você vai falar: Senhor, eu não quero essa enfermidade na minha vida. Você que tem um problema grave, talvez tenha uma doença sexualmente transmissível, talvez você tenha um vírus, talvez você tenha uma enfermidade até que foi colocada pelos demônios. Você vai hoje rejeitar esta doença, porque hoje é o 5º dia desta campanha, e o tema é Vencendo a Desonra na Saúde. Aquele homem teve a mão curada, e Jesus vai curar você agora. Se você não é doente fisicamente, mas é doente emocionalmente, qualquer coisa você se abate, qualquer coisa, está com depressão, está deprimido, Jesus quer te curar agora. Fecha os teus olhos no nome de Jesus Cristo. Começa a orar a Deus. Vai orando, vai falando com Deus. Começa dando glória, glória a Deus. Continue orando, igreja. Sai daí agora, espírito da enfermidade. Sai agora, espírito da enfermidade. Saia. Você que anda no corpo dessa pessoa como serpente, você que anda no corpo dessa pessoa, sai daí agora. Você que quer colocar um câncaro neste útero, você que coloca nesta mulher hemorragia, solta agora o útero desta mulher. Solte agora, solte agora. Todo demônio de enfermidade, ora, minha irmã, saia da cabeça dessa pessoa. Toda dor de cabeça, todo problema maligno, saia desse corpo agora. Senhor, nós oramos pela aleluia, e nós te pedimos a cura daquela criança, nós te pedimos a cura daquele coraçãozinho. Senhor, nós repreendemos agora todo o mal, demônio da doença nessa casa, demônio da doença nessa família, sai agora, sai agora. Nós te repreendemos, sai agora da garganta, sai agora do estômago, sai agora do intestino, sai agora dos órgãos genitais, sai agora toda doença, sai agora toda fraqueza, toda anemia, sai agora todo
Solte o corpo desta pessoa. 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 E saia. Não volta nunca mais. Levanta a mão, diga: meu Deus, remove toda doença do meu corpo. Remove toda doença do corpo dos meus familiares. Diga: Satanás, aquilo que você me enviou, eu rejeito agora. Diga: eu rejeito agora. Pegue o que é teu e sai agora, em nome de Jesus. Pode bater as palmas bem alegre para Jesus. Pode assentar no vosso lugar. Pode bater as palmas e dar glória a Deus, igreja. Tem uma pessoa que revela o Espírito Santo de Deus. O Senhor me mostrava uma apresentação a um demônio, e eu via um tronco de árvore muito velho, e eu via o nome desta pessoa e de outras pessoas da tua família debaixo desse tronco dessa árvore. Na hora que eu andava aqui no meio, Deus me deu essa revelação e Deus falou comigo: o diabo foi invocado naquele lugar, e o diabo disse: como esse tronco apodreceu, assim a família dela ia apodrecer todinha. A tua família ia secar. Mas Deus manda dizer para você que Ele joga por terra essa obra do diabo. Ainda que o teu nome ainda esteja lá, não vai surtir efeito, porque Deus guarda a sua casa e a tua família. Não confirma, não. Cadê essa pessoa? Não confirma. Aqui ó, de blusa rosa, receba o livramento lá para tua família. Recebe, pode bater as palmas e dar glória a Deus, igreja. Mais palmas para o Senhor Jesus, aleluia.